Negócios técnicos, negócios industriais estão reduzindo ciclos de vendas e fechando contratos com margem líquida previsível toda semana, mesmo realizando vendas B2B complexas. Gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu vou direto ao ponto, tá bom? Me responde com sinceridade. Eu fiz algumas duas perguntinhas aqui. Eu quero que responda com sinceridade. Responde aqui no chat para mim, tá bom? Você tem uma operação, né, um negócio que entrega bem tecnicamente, mas o comercial ele virou uma loteria. Você por acaso sente que depende demais de indicação, relacionamento antigo, e quando finalmente a proposta sai, né? A proposta saiu, beleza, o cliente gostou. O cliente desaparece ou ele pede desconto? Seguinte, se você vende para a indústria ou fornece soluções técnicas, né, engenharia, arquitetura ou construção civil, essa conversa aqui é para você. Talvez você vai ver, né, a gente fala o grupo do fundão que vai ver só a gravação, mas para vocês que estão aqui, deixa aqui no chat para mim, qual setor vocês são? Da indústria, de engenharia, da arquitetura ou da construção civil? Digita no chat. E vamos dar continuidade. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Cauê Celite, tá? E antes de ajudar empresas a fecharem contratos semanalmente com previsibilidade e mais velocidade, ou seja, reduzir o ciclo de venda, né? Eu precisei salvar o meu próprio negócio. Eu estou falando de uma operação que ela iniciou com mais de 680 mil em dívidas. Ela não tinha previsibilidade comercial, ela não tinha previsibilidade financeira, ela tinha previsibilidade operacional, mas a previsibilidade operacional não era suficiente, porque a gente tinha uma promessa de ter clientes por indicação e esperança. E isso que aconteceu? Não aconteceu. Loucura. É sério. Eu não conseguia dormir. Então, quantas noites eu passei madrugada acordando com medo e quantas? Mas foi aí, justamente nessa situação, nesse desafio, tá? Que eu tomei uma decisão, porque eu estava prestes a quebrar com a minha operação, 2009, 2010, primeira recessão. Cara, não entrava nenhuma mosca, eu tava prestes a quebrar. E aí, meu, foi nessa situação que nasceu o que hoje virou método, virou estrutura, e sim, virou uma máquina de previsibilidade financeira, de receita e de lucro mês a mês. Ou seja, eu saí de um modelo de negócio de 680 mil em dívida e transformei esse modelo em uma máquina, né? Em um modelo de negócio. Eu gosto de chamar de modelo, tá? Mas eu transformei ele em um modelo de negócio com receita e lucro previsível mês a mês. Até eu decidi, né, até encontrar uma barreira que era limitada pelo modelo, e aí eu decidi pivotar, que aí abri um outro modelo, mas óbvio, trazendo a minha expertise, minha bagagem, tudo isso que foi construído. E nasceu aí a arquitetura Vim, a venda neural, mas eu vou explicar um pouquinho mais para frente, beleza? Uma coisa que eu vejo é qual que é o grande desafio, né? O grande problema, né? O colapso comercial invisível que a grande maioria das empresas que fornecem, né, um serviço técnico para a indústria, para a engenharia, para a arquitetura, para a construção civil enfrenta, tá bom? O que a maioria desses negócios, dos donos, né, dos líderes, eles não percebem é que o problema não é a proposta comercial, não é o cliente e não é o preço. É a estrutura de como é feito o fechamento do pedido, do contrato, da venda, ou melhor, a falta dela. A verdade é o seguinte: você pode ter o melhor serviço técnico, como nós tínhamos, você pode ter a melhor entrega, como nós tínhamos, você pode ter o melhor histórico, os melhores profissionais, como nós tínhamos, você poderia vender muito, como eu vendia, e mesmo assim você vender muito e não ter dinheiro no caixa no final do mês, correndo risco
de não conseguir pagar os fornecedores. Você pode ter tudo isso, mas se a engenharia, né, do seu processo de venda, sua engenharia comercial, ela não estiver atualizada com o momento atual, com as premissas atuais, que o mercado mudou, ou se ela for frágil, que ela não atualizou, a verdade é o seguinte: na verdade, não, é um fato. Vai perder negócio. E vai perder negócio para quem fala melhor, para quem tem relacionamento e principalmente quem dominou a arte de criar menos atrito na hora de apresentar a sua solução. E esses são os três pilares base da arquitetura de venda neural. Seguinte, o ciclo longo, né? O ciclo longo de venda, a proposta, né? O orçamento, vem do orçamento, a proposta que sobe. Você enviou, fica 2 meses, 3 meses sem saber esse processo. E muitas vezes, a grande maioria não tem nenhum processo de follow-up, de fazer acompanhamento. E outro sintoma, né? O decisor que, tipo, ele recebeu a proposta, falou, ah, recebido, mas ele não responde. Presta atenção, isso aqui tudo é sintoma. Isso aqui tudo é um sintoma de um problema oculto, um problema maior e oculto. Presta atenção aqui, ó. Veja, o que eu descobri depois de mais de 20 anos vendendo para a indústria é que vendas B2B complexas, elas não são 100% racionais, como a grande maioria até hoje, pleno 2025, ainda acredita que seja. Basta ter o melhor preço, basta ter o melhor projeto, basta ter a melhor proposta que vai fechar. E quem nunca já teve tudo isso e não fechou a proposta? Fala para você que é a sensação de você, né? Ah, não, é só ter o melhor pedido, os melhores profissionais que você vai conseguir fechar. Mudou. Hoje as vendas B2B complexas, tá? Elas são a fusão de três forças. A lógica, que é a razão, o sentimento, que é a emoção, e o relacionamento, que é a conexão relacional ou conexão social. Deixa eu trazer para você aqui, ó, três, 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 é, três exemplos, três contextos, três cenários, né? Por exemplo, quando você pode apresentar algo tecnicamente correto, mas você fala, né? Você apresentou tecnicamente correto, é um projeto 100% perfeito, mas você falou do jeito errado. E quando eu falo do jeito errado, é quando você não sabe qual que é o perfil do cliente que você tinha que fazer essa abordagem. E aí que o negócio fica ruim. E aí o que acontece? Perde o negócio. Perde o cliente, perde a venda. Falou 100% bonito, tecnicamente falando, o projeto é perfeito, o orçamento é impecável, mas não falou no nível de comunicação que o tomador de decisão, ou melhor, os tomadores de decisão precisavam ter ouvido. Ou o tomador, o principal, né? A gente chama o tomador de decisão alfa, o cara que manda. Vamos falar o português, claro. Quando você, por exemplo, o segundo cenário aqui, ó, o segundo cenário, quando, por exemplo, você fala certo, você sabe identificar ali o perfil, mas você não tem um acesso a relacionamento ali, né? Tipo, a empresa não te conhece, ela tá te fazendo orçamento, tá buscando concorrência, e tem um concorrente que entrega algo com qualidade, geralmente a gente sabe que é de menor qualidade do que a gente entrega, mas perde a venda porque não tem acesso de relacionamento. Cara, é punk. É muito punk. E terceiro cenário, quando você tem tudo isso, você tem a apresentação técnica correta, impecável, você tem
né, a habilidade de ler ali o perfil dos clientes, mas você não conseguiu gerar, né? Tem até começou, não precisa nem gerar o primeiro nível de relacionamento, você pode construir ali imediatamente, mas você não gerou a, a atenção, né? A emoção, a tensão de um próximo passo, do cliente realmente ver o que que ele ganha, o que que ele perde quando ele contrata você ou quando ele não contrata você, qual que é o que que ele perde quando ele não contrata. E aí o que que acontece? Você também perde o negócio. Foi por isso que eu acabei criando, né, a venda neural, a metodologia da venda neural, né? Essa premissa de essas três forças, né? A razão, a emoção e o relacionamento. E a premissa da venda neural é que todo ser humano é um ser racional, com reflexos emocionais e conexões sociais relacionais. Ok? E o que acontece? Qualquer um dos decisores, ele é um ser humano. Então, se ele é um ser humano, ele é um ser racional, com reflexos emocionais e conexões relacionais sociais, ou sociais relacionais. Ok? E seguinte, quando você une, né, essas três forças dentro de uma estrutura, ou seja, quando você estrutura essas três forças dentro de um modelo, por exemplo, um modelo comercial, você instala a previsibilidade comercial. Se você une essas três forças dentro de um modelo financeiro, você instala a previsibilidade financeira. E se você une essas três forças dentro de um modelo operacional, o que que você instala? Diga no chat aí. Vamos ver se vocês pegaram. Você instala a previsibilidade operacional. Isso mesmo. E o que acontece? Quando você une, quando você tem esses três núcleos, né? Comercial, o financeiro e a operação, sendo integrado por um núcleo, né? São três núcleos, mas tem um núcleo central, que é o hub, né? Que esse é o princípio do hub, Hub Infinity, Infinity Hub. O que acontece? Você instala a previsibilidade comercial, financeira e lucrativa. Por quê? Porque você agora tem um modelo de negócio que opera no nível mais perfeito para gerar previsibilidade de financeira e principalmente um modelo de negócio que tem capacidade para romper os de lucratividade. Ah, e sem contar que quando você une financeiro ao operacional, você cria uma estrutura robusta que aguenta porrada. E foi justamente, né? Eu comecei invertido. Eu primeiro, né? Eu tinha que primeiro aprender a não quebrar o negócio, antes mesmo de aprender a escalar as vendas. Então, para não quebrar o negócio, eu tive que dominar o financeiro, gestão ali do fluxo de caixa, dos ativos de entradas e saída, da margem de contribuição, do meu ponto de equilíbrio. Cara, eu tive que dominar tudo isso, né? Analisar ali meus demonstrativos, fazer a precificação correta, de forma que sobrasse dinheiro, não fizesse só ao alto faturamento, mas não sobrasse dinheiro no final do mês. E o que acontece? Uni esses três. E aí aconteceu que rompi o teto de faturamento, depois o de lucratividade, e depois o de lucratividade baseado no modelo. E aí foi quando eu decidi vender esse negócio que gerava já receita e lucro previsível para ir para um negócio que tinha um potencial maior de lucratividade. Então é o seguinte, hoje a gente fala, né? A gente não ajuda negócios a vender. Ah, quem é uma consultoria de vendas? Não, não, não. Nós somos uma consultoria que instala previsibilidade nas empresas. E os nossos núcleos de previsibilidade são nesses três: comercial, no financeiro e no operacional. Nós integramos esses três dentro de um ecossistema
E quando esse ecossistema, lembra que eu falei, ó, eu primeiro tive que aprender a não quebrar, para depois aprender a escalar as vendas? Você tem esse blindado comercial com o operacional, você tem uma estrutura robusta que aguenta pancada. E aí depois você vai chegar no primeiro teto. Tem alguns tetos, tá? Vou fazer um vídeo, ó, gostei, vou até anotar aqui, vídeo tetos. E aí o que acontece? Digita aqui para mim no chat de vocês, se vocês também já chegaram a algum desses tetos de invisíveis que o grande maioria dos negócios tem. Bom, então, justamente foi aí, entendeu de onde saiu a venda neural? Principalmente nas vendas B2B complexas, que não é uma decisão 100% racional. Tem que entender que existe sim a premissa racional lógica e tem que entender o perfil dos tomadores de decisão e ajustar a sua apresentação, a sua proposta comercial, a sua oferta, de forma que fale com todos os stakeholders, ou seja, todos os tomadores de decisão, de forma em geral. Mas uma oportunidade no conteúdo, cara, porque, gente, vocês entenderam que eu gosto disso aqui, né? E seguinte, dentro dessa estrutura, né, dentro da arquitetura de venda neural, existe um componente essencial, né? E ele está dentro do bloco comercial, né? Dentro da máquina de fechar contratos VIM, que é a engenharia de fechamento. E é exatamente essa engrenagem que permite sair da imprevisibilidade, do improviso, do trabalhar no escuro. Será que esse mês eu vou conseguir vender? Eu não vou conseguir vender? Para você instalar, né, uma, o que eu chamo, né, uma linha de produção comercial. Eu estou falando de contratos entrando toda semana de maneira previsível e você sabendo que são contratos com margem de lucro, ok? Blindada, sem você precisar se reinventar a cada reunião ou sem ter que precisar reinventar a roda. E é essa peça que eu decidi mostrar em um workshop premium ao vivo, ok? Esse workshop, ele é diferente de tudo que você já viu. Esse é um workshop, ele não tem teoria, tá bom? Ele não tem promessa de palco, ele não tem enrolação, ele é vivência experienciada na pele, skin the game, traduzido para vocês em um evento, vai ser um evento online, em 2 horas e meia a 3 horas, eu vou mostrar os bastidores da arquitetura VIM, né? Bastidores do que empresas reais que fornecem para a indústria, que fornecem serviços técnicos, eles estão aplicando e como você pode usar, né, a estrutura da engenharia de fechamento para fechar contratos, mesmo, hum, mesmo se você está com um orçamento parado. Cauê, mandei um monte de orçamento tá parado. Essa estrutura aqui, ela vai te mostrar como sair disso. Cauê, eu tô com negociações travadas. A engenharia de fechamento, ela resolve esse sintoma, lembra? É o sintoma. A gente tem que tratar a causa. Seguinte, eu extraí essa engrenagem, né, da máquina de fechar contratos VIM. É uma engrenagem. A máquina de contratos VIM ela é formada de várias engrenagens, mas eu decidi pegar essa engrenagem, tá bom? Que é direto da máquina de fechar contratos VIM, que é o núcleo comercial, tá bom? E transformar ela nesse workshop. Pra você ter uma ideia, a máquina de fechar contratos VIM, ela é o nosso programa de implementação comercial completo. Ou seja, nós entramos dentro da empresa e instalamos uma máquina comercial, um modelo comercial de previsibilidade para fechar pedidos e contratos, fechar contratos com previsibilidade e, mais importante, reduzir o ciclo de venda. E pela primeira vez, eu decidi abrir os bastidores desse conhecimento, dessa metodologia que a gente tem aplicado. E lembra, eu apliquei no meu negócio, aplico no meu negócio atual, e a gente aplica nos clientes que confiam na gente, que investem em projetos aí com mais de
mais de 5 dígitos de investimento mensal para ter esse acompanhamento. E seguinte, e eu decidi derrubar a barreira de entrada. Eu, a gente decidiu fazer essa apresentação com uma oferta especial, ok? Uma oferta especial para apresentar esses bastidores. Literalmente, a gente não quer curiosos, então por isso que a gente colocou essa barreira, mas essa barreira que realmente quem tiver realmente interessado em fechar pedidos e contratos de maneira previsível, o investimento vai valer a pena. A gente decidiu afastar curiosos, tá? A gente só quer pessoas ali com a gente no dia 23, daqui 2 dias, tá bom? Realmente comprometidas. Então, é o seguinte, a gente tem alguns cases, né? Alguns cases, né? Por exemplo, a gente tem empresas de engenharia, empresas de usinagem, empresas de corte, né? Corte industrial, que elas já aplicaram essa metodologia. E elas aplicaram só o primeiro núcleo, comercial. E os resultados são incríveis. Só para você ter uma ideia. Tem uma empresa que ela reduziu de 120 dias para 45 dias o ciclo de vendas. Gente, presta atenção. De 120 dias. Se ela dividir, ó, se fosse só pela metade, já era 60. Ela já era fantástico. Aí pela metade o tempo. Não, ela saiu de 120 dias para 45 dias. Porque ela ajustou, ela encontrou a engenharia para apertar ali, né, os botões certos e fazer o cliente avançar. Tem uma empresa também, um escritório de projeto de engenharia que ele saiu, né? Tinha uma taxa, saiu não, ele tinha uma taxa de 8%, né, na apresentação, cada apresentação da proposta, a gente está falando dos serviços ali de 100 mil, 200 mil reais, que a taxa de conversão era de 8%, ela saiu de 8 e subiu para 23. Ela quase dobrou. Porque dobrou seria 24%. Mas ele dobrou. Dobrou não, triplicou. Opa, ô, Cauê, triplicou. Obrigado, gente. Falei, triplicou. E aí o que acontece? Ela triplicou a conversão, praticamente, quase triplicou a conversão das propostas técnicas. O tempo foi também reduzido. E tanto esses negócios, teve uma que, por exemplo, ela investia R$ 1.000 em publicidade e retornava 80 mil em faturamento. E tudo isso apenas implementando a primeira estrutura, antes mesmo de instalar a estrutura completa, só a primeira estrutura, o primeiro núcleo. O primeiro núcleo, que é o núcleo comercial. Só com a engrenagem comercial, só com o núcleo comercial, olha só os resultados que essas empresas tiveram. Ou seja, eu decidi justamente mostrar uma engrenagem, ok, dentro desse workshop, dessa estrutura, e fez essas empresas saírem de 120 dias para 45 dias para fechar um pedido, investia R$ 1.000 em publicidade, retornava 80 e praticamente triplicou a taxa de conversão em propostas, né, em projetos e contratos de R$ 100.000. Então, seguinte, decidi colocar nesse workshop. Então, se o que você quer, vamos lá, se você quer, por exemplo, ó, se você quer parar de vender no braço, se alguém quer parar de vender no braço, cansa, 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 ou se cansa. Se você quer tirar a sua equipe do improviso, né, da imprevisibilidade, seja a sua equipe operacional, sua equipe operacional, sua equipe comercial, sua equipe financeiro, né, dos pilares que a gente ajuda hoje. E agora você decidiu realmente, né, que finalmente é a hora de você instalar um processo, um fluxo, né, uma arquitetura com fluxo comercial previsível que gera receita e caixa para o seu negócio. E essa estrutura, né, ela funciona como se fosse uma máquina de precisão. Sabe um relógio suíço? Aquelas engrenagens de precisão.
Você quer uma máquina que funciona como os relógios suíços, precisa. Então é o seguinte, gente. Então, o workshop Engenharia de Fechamento é o seu primeiro passo. E quem entra percebe rápido que a máquina de fechar contratos Vim não é mais uma solução comum, ela é uma solução inevitável. Agora vamos lá, como é que vocês fazem para participar? Gente, seguinte, se você quiser saber mais sobre a máquina de fechar contratos, então eu já quero instalar essa máquina. Vai ter um link aqui embaixo. Mas eu estou te convidando também para você participar desse workshop. Então, para você garantir a sua vaga, né, nesse workshop, nessa edição premium, que é uma edição ao vivo, são vagas limitadas, por sinal, quem garantir agora, o link vai estar aqui embaixo, fica no final, ó. Quem garantir agora, ainda vai levar todos os bônus. A gravação vitalícia, vai participar ao vivo, vai poder fazer pergunta, ali vai ter um momento que eu vou ali responder, ok? É um momento de mentoria. Vai levar a gravação ao vivo, de forma vitalícia. Vai ter acesso a materiais extras e modelos validados para só pegar, ajustar e aplicar no seu negócio. Então é o seguinte, para você participar do workshop, você vai clicar agora no botão que vai estar aqui embaixo e garantir o seu acesso. E seguinte, eu vejo todos vocês no nosso workshop.